O amigo Arthur Dempsey, Shaving Herbalists, Fruit Codex, ele pediu aí para que eu mostrasse o passo a passo, o momento certo e o passo a passo do replante de uma plântulazinha aqui, começando a ganhar características, no caso é um híbrido, e que respondesse assim qual momento eu faço o transplante, né? Porque a priori a gente vai deixar condicionadas as sementes ou em potinhos assim individualizados ou na sementeira moderna, utilizando de caminha para sementes. Eu tenho preferido esfagno, porém a gente tem certo enroscamento aqui das raízes. A gente tem que ter um cuidado um pouco maior para manusear as raízes no esfagno. Então, passada a primeira fase da semente em sementeiras, em estufas, em caixas de umidade, em potes já individualizados ou não, em qual momento é interessante a gente retirar e passar por um vasinho com substrato. Na minha visão, esta mudinha aqui está num tamanho interessante. A gente tem aí folhinhas de plântulas, folhas mais atuais começando a tomar forma de muda, apresentando aí desenhos em nervuras e tal. Este porte aqui médio é mais ou menos o tamanho que eu entendo interessante para a manipulação. Primeiro porque é visível aqui uma estrutura caulinar, pecíolos, folhas e correspondentemente as raízes num porte legal para manuseio. As raízes em si, e principalmente elas, não estão mais tão frágeis, sensíveis, fininhas ao nosso toque, ao nosso manuseio. Então eu venho aqui, ó, e vou aqui, ó, levemente manipulando, retirando aqui o esfagno para encontrar as raízes, tá? A gente tem um enroscamento comum a esta realidade de esfagno, uma micro-aranha aqui navegando pelo meu dedo. E aí então a gente vai vagarosamente assim mexendo, então com jeito assim a gente vai manipulando. No meu caso aqui eu sempre tiro o maior volume possível de esfagno, tá? Para que as raízes tenham contato direto com o novo substrato e esse material aqui não apodreça, porque o esfagno, com o passar do tempo, ele apodrece, ele pode apodrecer aí e não é tão legal. Quando o esfagno está muito molhado, eu vejo aí que alguns colecionadores utilizam esfagno misturado no substrato inerte. Ele tem uma tendência mais inerte também inicialmente, mas quando ele está muito molhado, ele começa a assumir uma forma viscosa, meio melequenta. Essa forma viscosa, meio melequenta, naturalmente aí vai tapar as passagens de ar e oxigenação para as raízes, tá? Então prestem bastante atenção quando vocês utilizam esfagno nessa mistura aí de substratos inertes. Ele fica meio melequento, meio viscoso e você nota películas de água perpassando por todo o esfagno e isso é basicamente uma rolha. Ele tampa aí passagens de oxigenação. Então aqui, ó, fiz a limpezinha, tirei o máximo de esfagno possível para que as raízes elas fiquem bem visíveis, ó. São raízes jovens, bem branquinhas, num volume proporcional e legal aqui para o tamanho da plântula, começando a assumir formato de muda. Então aqui na minha visão, este formato aqui, este tamanho, este porte passa a ser o ideal aqui para a manipulação, para a transição da sementeira, da caixa de umidade, das estufinhas úmidas aí, que originariamente estavam em formato de semente, para a individualização e utilização de substrato aí, tá?
Neste exemplo aqui então, eu transicionei a plântula para um vasinho, para um pote um pouquinho maior, tá? Eu poderia ter mantido o mesmo pote, a diferença foi exatamente o quê? A aplicação da plântula no substrato e o sistema de adubação que começam a agir aqui para que a plântula vá se assentando neste novo material. E aí agora a gente vai ter a influência do sistema de nutrição mais intenso, mais completo, com cote, bocage e borrifação de Monstera Lab, que já ocorria desde as sementes, tá? Monstera Lab pode ser aplicado naturalmente, tranquilamente, sobre as sementes. Eu poderia ter utilizado o mesmo potinho anterior e eu estou mostrando aqui para vocês que o mais interessante é exatamente a troca de substrato e aplicação de nutrientes. E aí, o que acontece? Essa plântula aqui, ela volta para um ambiente com todas as qualidades de estufa. Umidade alta constante, uma temperatura um pouquinho mais acentuada do que o ambiente externo, uma iluminação controlada. E agora então ela vai para perto dos seus irmãos aqui, ó. Esses dois irmãos do Anthurium SKG Gray X F. Midori, eles já estavam maiorzinhos, então eu realizei a transição antes, tá? Os potes têm tamanhos diferentes, lembrando que a preocupação maior aqui é com o substrato. E as mudinhas aqui já estão mais desenvolvidas, já são mudas, ó. Carinha bem mais formada. Essas últimas duas folhas aqui de cada indivíduo já estão trazendo aí boas características deste cruzamento entre SKG Gray e F. Midori. Não tenho certeza ainda como é que vai ficar. Em algum nível, no caso aqui, SKG Gray e F. Midori, eles têm uma forte influência do Anthurium crystallinum em sua composição genética, ambas as variedades híbridas, e no estágio aqui de mini mudas, não dá para saber ainda o que essa mistura vai trazer aqui para a gente, fora a questão das variabilidades genéticas de indivíduo para indivíduo, que ainda vão acontecer aqui possivelmente a partir de efeitos aí da morfogênese. E por fim, um último detalhe, eu estou deixando todos esses irmãos do primeiro híbrido que eu desenvolvi aqui há um ano para cá, mais ou menos, nessa estufa vertical adaptada. Por quais motivos? Eu comentei já em outros episódios que já está mais do que constatado que esse perfil, esse tipo de grow light, o exato tipo instalado aqui na estufa vertical adaptada, ele fortalece muito, muitíssimo, ele acelera e ele contribui para o crescimento vegetativo, tá? A gente tem aí uma influência então de gamas na tonalidade vermelha, contudo a tonalidade azul, que a grosso modo é a principal faixa de luz que influencia diretamente o crescimento vegetativo, caules, pecíolos, sistemas radiculares também, lâminas foliares e assim por diante, tá legal? A partir de agora, se o fator temperatura colaborar para o desenvolvimento das plantas, ou seja, se a gente tiver um outono atípico e um inverno atípico, sem grandes baixas de temperatura, em 3 meses mais ou menos, essas 3 plântulas aí, adquirindo agora formato de mini mudas, elas vão aí se estabelecer e apresentar uma estética, um visual mais reconhecível, mais tangível, e eu vou poder entender o quanto que essa mistura que eu realizei vai realmente se manifestar, tá legal? A gente vai acompanhando isso no fluxo. Quando a frutificação em questão e a geração de sementes ocorreram à época, eu não tinha adotado ainda todo o sistema de nutrição. Tudo isso ralentou bastante o processo, mas muito mesmo, quase que 3 vezes mais lento do que tudo que eu tenho realizado hoje. E agora, a partir de agora, essas plântulas aí entram nesse circuito de nutrição, de qualidades aí de
fatores climáticos que uma estufa vertical adaptada como essa oferece, e assim então eu coloco esses 3 carinhas aí numa rota mais atualizada, com técnicas antigas sobrescritas e novas técnicas aplicadas. Vou ficando por aqui, meus queridos colecionadores, e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Querido Arthur Dempsey, valeuzão aí pelo tema solicitado. Até! E aqui em uma das sementeiras modernas estão as plantulazinhas das variedades que eu recebi à época lá do querido Arthur, tá? Estão avançando bem. Ainda não consigo tirar dos potinhos as sementes que ficaram aí no pote original que ele enviou, porque elas estão bem pequenininhas, mas assim que der eu vou repassar esses carinhas para a sementeira moderna.